Amigos e amigas do Portal do Sericitense, hoje nós estamos aqui no Córrego do Retiro. Nós viemos conversar com o Padre Adelson Clemente, que neste dia 14 de novembro celebra seus 10 anos de vida sacerdotal. Confira a nossa reportagem. Amigos do Portal Sericitense, eu sou Adelson Laurindo Sampaio Clemente, padre. Então, minha profissão hoje é religioso. Filho de sericita, eu nasci numa família cristã, católica, e por isso também a minha vocação e por isso o meu sim a Deus, servindo no ministério ordenado. Eu sou filho de Hélio Clemente, Hélio do Pedro Mestre, mais conhecido, e Maria Consoladora Sampaio Clemente, filha do Raimundo Sampaio. E a minha família é família de igreja, sempre voltada também para a religiosidade. Então a minha infância foi em Sericita. Eu nasci, cresci, estudei na escola Clélia Bernardes, todo o período de estudos, desde o inicial até a 8ª série, o ensino fundamental. E neste período, estudando em Sericita, participando da vida da igreja, da vida da comunidade, então o despertar para a vida religiosa, para a vida ordenada. No ano de 1995, mais ou menos isso, em 95, teve as Santas Missões Redentoristas na paróquia. Então, nesse período, a presença dos padres, a organização de comunidade, a oração nas casas. A comunidade que eu morava era uma comunidade mais distante, um tanto afastada de Sericita, mas também da paróquia, que é a origem mesmo, está na divisa do município com Jiqueri. E por causa dessas distâncias todas, esse despertar para o serviço também religioso. Na minha comunidade não tinha capela, não tinha comunidade organizada. Então, com as Santas Missões, veio essa organização no ano de 1995. Então, começa aí um despertar. Então, nesse período, estudando, frequentando a igreja, participando da comunidade, também na catequese, então eu comecei a pensar um pouquinho sobre a vida ordenada. Então, foi quando, nas orações, nas minhas meditações, eu sempre pensava, o que eu vou fazer da minha vida? E sempre vinha esse chamado e esse apelo de ser padre, de servir a Deus. E com isso, com a presença do Padre Zé Geraldo na cidade, ele era muito próximo das comunidades, do pessoal do meio rural, e como eu morava na roça, então eu conversei com ele, comentei com ele esse meu desejo. Foi aí que eu fui enviado para o Seminário de Mariana. No período a gente fazia uma semana vocacional, ficava uma semana no seminário e depois dessa semana vocacional vinha-se uma resposta, né? Então eu fui aprovado e aí eu ingressei no período do seminário menor, que se fala, para fazer o 2º grau lá em Mariana e também para fazer esse discernimento vocacional. Então eu entrei no seminário mais ou menos na época com 14 anos, 14 para 15 anos. Foi um período do seminário menor, que é os 3 anos, mais o propedêutico. Então 4 anos seguidos eu fiquei no seminário. Mas também foi um período de dúvida, não foi um período assim, eu tinha certo que eu queria para a minha vida. Não, eu pensava em ser padre, queria dar o meu sim a Deus, mas tinha dúvidas, porque é uma vocação para toda a vida. Então, quando eu pensava nessa escolha para toda a vida, eu ficava assim um pouco relutante, né? Como vai ser decidir para a vida inteira agora, tão já e tão cedo, né? Quando no período de escola a gente vai vendo uma gama de profissões, de vocações, de coisas para se fazer, e eu ficava ali um tanto em dúvida. Então, quando terminou o período do propedêutico, então eu saí do seminário e fiquei 3 anos fora. Então, nesses 3 anos eu trabalhei numa empresa, eu trabalhei em vários lugares, tive com várias pessoas, pensei um pouquinho também nos estudos, cheguei a fazer cursinho pré-vestibular, cheguei até tentar o vestibular. Fui até aprovado no curso de administração na época, mas nada disso me encantou naquele período. Então, depois de 3 anos que eu estava fora do seminário, eu resolvi então reingressar e voltar para o seminário. O que fica sempre é esse chamado, que é lá desde a infância. As orações, a vida em família, a vida em comunidade, essa carência que o povo tem, essa sede de Deus que a gente vai percebendo, e por causa de tudo isso, eu resolvi dar a minha resposta a Deus. E já vão se fazendo alguns anos desde que eu tomei a decisão de ir para o seminário. Voltando para o seminário em 2006 e fazendo todo o percurso, vi os obstáculos, mas vi também as tantas coisas bonitas, né, do chamado de Deus, e percebendo que a gente pode fazer o bem para as pessoas. Quantas pessoas eu pude me encontrar
e tive a oportunidade também de fazer missões em várias paróquias, cidades. Eu fiz missão de férias na região do Pará, na cidade de Santarém. Então tudo isso me ajudou a crescer na minha vocação e também na minha resposta a Deus, no meu sim a Deus. Então 10 anos se passaram depois da minha ordenação em Sericita. Eu ordenei em Sericita no dia 15 de novembro de 2013. Então nesses 10 anos eu servi 6 anos e meio numa paróquia, Divino Espírito Santo em Lamim, e agora 3 anos em Alto Rio Doce, na paróquia de São José. Então nesses 10 anos de ministério ordenado, quantas coisas bonitas eu pude presenciar na celebração dos sacramentos, atendimento das pessoas, aconselhamentos, mesmo a presença nas comunidades, ajudando a organizar mesmo as comunidades e ajudando as pessoas a dar sua resposta a Deus. Muitas as alegrias do ministério. Nos últimos anos, trabalhando e ajudando na arquidiocese em vários trabalhos, junto aos padres, junto aos leigos. Então é gratificante perceber que o sim que a gente vai dando a Deus vai ajudando também outras pessoas na sua vida de fé e na sua vocação. Por isso eu digo aos jovens, em muitos momentos fica aquele vazio no coração, aquela sede, e a gente não sabe qual a resposta dar, um desejo de um algo mais, e a gente não sabe que algo mais é esse, e esse algo mais muitas vezes é o lançar-se em Deus, é confiar em Deus, é colocar nas mãos de Deus, e com certeza, quando a gente se coloca nas mãos de Deus, Ele vai nos mostrando e nos dando as pistas, né? Este ano que nós estamos encerrando é um ano vocacional. E neste ano vocacional, o clamor sempre é esse, né? Os corações ardentes e os pés a caminho. Vocação é isso, é você se colocar a caminho, se colocar a serviço. E é um chamado de Deus a uma vida feliz. Então, os jovens que desejam um caminho de felicidade, pensem bem as escolhas, e ao pensar suas escolhas, pensem também. O chamado de Deus é para ser feliz. Se você não estiver bem feliz, é porque não é chamado de Deus, pode ser até uma tentação em sua vida. Então, escolha e procure encontrar o chamado de Deus, com certeza é vida feliz, e fará pessoas felizes também à sua volta. Então os jovens aí que têm um anseio no coração, uma sede no coração de felicidade, coloquem nas mãos de Deus esses sonhos, esses desejos, esses anseios, e com certeza vida feliz.